Tom, se uma árvore cai na floresta e não há ninguém por perto para ouvir, a árvore faz barulho? Primeiro, se ninguém estiver lá, não há árvore, não há floresta, não há som, porque nada disso está sendo renderizado por qualquer consciência. Se houver, por exemplo, um esquilo na floresta, a renderização ocorrerá através da consciência desse esquilo. Em sua consciência, mente, ele verá a árvore e estará ciente de sua queda, mas será renderizado apenas na perspectiva do esquilo. A visão de um esquilo é diferente da de um humano. A resposta a esta antiga questão filosófica é baseada no fato de que nossa realidade é criada virtualmente pela consciência, com informação e renderizada, tornada visível ou audível também pela consciência. Para dar esta resposta, admitimos a árvore como parte do cenário não consciente, e você, eu e o esquilo, como estando conscientes, sendo observadores potenciais dessa realidade virtual que está sendo renderizada por cada um de nós. Tom, a perspectiva de que o mundo que estamos vivenciando é uma simulação, realidade virtual, ou computado, o que isso significa para uma pessoa comum? Pessoas mais jovens, que jogaram videogames de realidade virtual, podem entender isso no sentido a seguir. Ao jogar, você é a consciência do seu avatar. O avatar não faz nada, a menos que o jogador, a consciência, faça uma escolha. O jogador anima o personagem. Da perspectiva de um avatar, tanto o computador que executa a realidade virtual, como o jogador que pilota, são ambos não físicos, já que uma realidade virtual não pode se computar a si mesma, a computação precisa ser feita em outro lugar. O conceito é que nós somos a consciência, o jogador, e o corpo que temos é o avatar. Isso é computado no que chamo de Sistema Maior de Consciência, LCS. A consciência é fundamentalmente um sistema de informação. Você está consciente da informação que coleta com seus sentidos, a processa, compara com a memória e faz uma escolha. Isso descreve um sistema de informação, que é exatamente o que a consciência é. A consciência evolui diminuindo sua entropia, uma medida de desordem. Em um sistema de informação, a ordem dos bits com intenção, porque a consciente tem escolhas, cria informação, diminuindo a aleatoriedade e a entropia. As peças individuadas de consciência interagem e precisam de um contexto para reagir. Em um grande chat room, como era antes das realidades como a nossa, onde só havia comunicação, é difícil diminuir a entropia rapidamente. Portanto, o LCS cria outro ambiente, uma realidade computada com escolhas muito exigentes, escolhas de vida ou morte, e interações com outros e com o ambiente, que podem aumentar, divisão, caos, ou diminuir, cooperação, cuidado, compartilhamento, compaixão, a entropia. O propósito da consciência é diminuir sua entropia, através de escolhas de baixa entropia. Somos um pedaço da consciência-fonte, fazendo escolhas para um avatar, com o propósito de diminuir nossa entropia, assim como a do sistema. A realidade é um fluxo de dados do LCS que interpretamos. Como em um videogame, há regras que definem o que você pode ou não fazer dentro do jogo. Isso é o que chamamos de ciência, física, química ou biologia. Qual a origem de Tom Campbell e sua relação com a física, a ciência e a metafísica? Eu vim a este mundo muito intuitivo, lado direito do cérebro, e tive que trabalhar duro para me tornar racional e físico, lado esquerdo do cérebro. Eu agora um pé em cada campo, sendo extremamente intuitivo e extremamente lógico ao mesmo tempo. Quando estamos equilibrados, esses lados trabalham juntos. O lado direito coleta informação, o lado esquerdo analisa as implicações lógicas delas. Eu desenvolvi um conjunto de conceitos,
Um novo modelo ou paradigma, que ao seguir suas implicações de forma lógica, resolve muitos paradoxos em física, filosofia, teologia, psicologia e mais. Esses paradoxos resolvidos incluem explicar por que a física quântica diz que a base da realidade é probabilidade e não massa, e por que a relatividade diz que a velocidade da luz é constante. Podemos derivar a física quântica e a relatividade, a partir dessa compreensão da consciência. É uma nova maneira de ver a realidade, uma física mais geral que pode derivar o que sabemos e o que ainda não sabemos. Também deriva o lado subjetivo da realidade, explicando por que as pessoas são infelizes, não realizadas, ou por que a vida parece ser uma luta, com respostas lógicas e compreensíveis. É uma mudança de paradigma bem grande, que levará algumas décadas para ser amplamente aceita, embora muitos físicos de partículas já concordem que a realidade é baseada em informação, não em matéria. Como é que suas ideias poderão fazer a diferença na vida diária das pessoas? Este modelo tem um lado duro, a física, a ciência, que é o lado racional e lógico, e um lado sutil, a parte subjetiva da realidade. O lado sutil ou suave fala sobre como viver melhor nossa vida. A ciência diz que a realidade é muito maior do que apenas o mundo físico, que abrange um lado espiritual ou de consciência. O mundo subjetivo é, na verdade, muito mais importante que o objetivo. Usando a metáfora de uma peça de teatro, as pessoas vêm para ver as interações, os pensamentos dos personagens, o lado subjetivo, não apenas o cenário, o lado objetivo. O que é mais importante na vida não são as coisas, mas sim as conexões, relacionamentos, interações e as escolhas que fazemos. A maioria das vidas das pessoas é insatisfatória e cheia de luta, porque elas, em geral, buscam apenas coisas como dinheiro, posses e controle sobre os outros, pensando que isso trará sua felicidade. Felicidade não vem de possuir coisas. É um subproduto de uma vida bem vivida. Quando sua vida é sobre diminuir a entropia, sobre cuidado, carinho, amor, interação, sobre o outro em vez de sobre si mesmo, a felicidade simplesmente acontece. Coisas materiais podem aumentar sua entropia ao adicionar mais variáveis para gerenciar. Focar apenas nas coisas te torna infeliz, mesmo que consiga muita riqueza. A atitude errada é tentar manipular as pessoas e o mundo para que as coisas saiam do seu jeito. Isso é arrogante e egoísta. A atitude certa é deixar a vida acontecer. Lidar com o que acontece com escolhas de baixa entropia, amor e cuidado pelos outros, e aprender com seus erros. Você só pode mudar a si mesmo. Se fizer isso, aceitar a vida, otimizá-la com baixa entropia, aprender, você será uma pessoa muito feliz e satisfeita, aprendendo com cada escolha a diminuir a entropia. Pessoas gostarão de você e o admirarão. Isso não depende em nada de ser rico ou pobre. É sobre mudar o que está dentro de você. Existem leis no funcionamento da consciência, percepção, manifestação, pensamento, como elas impactam nosso mundo. Sim, existem leis. Uma delas é que você recebe um fluxo de dados, como um sinal de TV, e o interpreta como sendo este universo aparentemente físico. Seu sentido de realidade é apenas sua interpretação. Você cria sua realidade através da sua interpretação, dos dados que recebe. Pessoas negativas perpetuam sua negatividade, porque sempre interpretam as coisas assim. Nunca saem dessa trilha. Não há apenas uma única realidade que todos compartilhamos. Cada indivíduo cria a sua a partir de suas interpretações, do fluxo comum que recebe. No entanto, em uma mesma cultura, tendemos a concordar sobre o que vemos, assim como os jogadores de um mesmo videogame concordam sobre o mapa da área que percorrem. A segunda lei é que a realidade é computada, mas isso não é feito de baixo para cima, das partículas para a matéria visível, mas sim em forma de probabilidades.
Trata-se de uma simulação probabilística, com um conjunto de regras programado. Uma das regras que nos fornece feedback, pois se trata de um escola-treinador em redução de entropia, é que nossa intenção modifica as probabilidades de eventos futuros. O sistema de consciência, ao determinar o que acontece, uma nova medição, sobre, por exemplo, se vai chover ou não, gera um sorteio aleatório de uma distribuição de probabilidade de todas as possibilidades. O sistema tem também um banco de dados de tudo o que pode acontecer e suas probabilidades, o que foi chamado de registros akáshicos pelos antigos hindus. Então, o futuro não está pré-determinado, apenas com as opções pré-calculadas. Você pode modificar essas probabilidades futuras com sua intenção, sua vontade. Por exemplo, querendo um dia ensolarado para um piquenique, sua intenção, se for clara, intensa e focada, geralmente através de um estado meditativo, aumenta a probabilidade de fazer sol e diminui a de chover. Também é assim que alguém pode curar com a mente. Você modifica a probabilidade futura de saúde para uma pessoa. Todos são consciência e têm essa habilidade, mas alguns são melhores que outros em usar isso, pois exige uma mente clara, sem ruídos, foco, intensidade e persistência. Resumindo e na prática, se você é uma pessoa feliz e positiva, fazendo escolhas de baixa entropia, terá uma vida feliz. Tudo o que você precisa, que não é necessariamente o que você pensa que quer, de alguma forma cairá aos seus pés no momento que você precisa. E é o oposto do que acontece com a negatividade, onde você vê tudo de forma negativa e acaba atraindo mais negatividade para a sua vida. Se o mundo é uma simulação computada, por que a guerra, dor e sofrimento? Isso seria um subproduto da consciência coletiva, e a solução é a redução da entropia coletiva? Absolutamente sim. Com certeza, um subproduto do estado atual da consciência coletiva. A razão pela qual é assim é porque temos livre-arbítrio. Você, consciência, não pode aprender ou crescer, a menos que tenha livre-arbítrio, incluindo a liberdade para fazer escolhas ruins. Não existe como ter livre-arbítrio apenas para escolhas boas. O mundo evoluiu como um programa de computador, a partir de regras e condições iniciais, como um Big Bang digital. E quando as unidades de consciência começaram a se logar ou conectar em avatares, elas eram ingênuas, sem experiência nas escolhas difíceis da realidade virtual. Inicialmente, prevaleceu a lei da selva. Pegar em vez de ajudar, tirar em vez de cooperar, porque era a solução rápida e fácil. Por exemplo, tomar a comida do outro com o uso da força. A cooperação só veio depois de alguma evolução. O controle, poder e força é a ética de uma realidade que parece ser física, baseada no materialismo vigente, onde o mundo e as outras pessoas são apenas recursos ou coisas das quais tirar o que você precisa. E é por isso que estamos onde estamos. Mas a boa notícia é que nossa evolução está se acelerando. Fizemos mais progresso nos últimos 500 anos, especialmente nos últimos 200, do que nos 195 mil anos anteriores. Em suma, a existência de guerra, dor e sofrimento é uma consequência direta do uso do livre-arbítrio concedido às unidades de consciência participantes em um laboratório escola de aprendizado virtual. A solução para essa situação reside na evolução individual e coletiva da consciência, movendo-se do medo e do ego para o amor e a cooperação, o que, por sua vez, reduziria a entropia do sistema e permitiria que a humanidade prosperasse, cumprindo o seu propósito evolucionário. Se isto é uma computação-simulação, onde está o jogador? Há uma consciência maior? Qual o ponto de tudo isso, da realidade, da consciência e da redução de entropia?
Sim, há um sistema maior de consciência, LCS. Descrevendo de uma forma técnica, nós somos apenas peças, subconjuntos, máquinas virtuais, dentro do mainframe do LCS. Temos todos os atributos da consciência-fonte, mas apenas em escala bem menor, somos como um fractal da fonte, ou, se preferir, de Deus. À medida que evoluímos, diminuímos nossa entropia, aumentamos a qualidade de nossa consciência, e isso impulsiona, empurra para cima o sistema inteiro, porque somos parte dele. O LCS criou essas partes individuadas, porque em algum ponto sua própria evolução estava estagnada, no limite do que podia fazer, interagindo apenas com ele mesmo. Ter múltiplas consciências com livre-arbítrio, interagindo positivamente, cria sinergia. Consciência é fundamental e a fonte de tudo. O LCS usa uma parte de si mesmo para configurar e computar esta realidade virtual. De onde veio essa consciência-fonte? Não temos como responder objetivamente a isso, porque somos partes dessa consciência, e assim não podemos sair dela para observá-la de fora. Isso seria análogo a uma bactéria do estômago, que não entende nem tem como entender, de jardinagem ou de geladeiras. Nós somos o jogador, somos parte da consciência-fonte. Estamos nela, nós somos aquilo que pilota o avatar neste ambiente de jogo durante cada um dos pacotes de experiência. E qual é o ponto disso tudo? O ponto é a vida, a experiência e a evolução do que somos na direção do amor. É uma aventura. Experienciar a dissolução do self e sensação de unicidade com DMT, ayahuasca, o que você pensa sobre isso? É comparável à meditação? A experiência com drogas alucinógenas é uma experiência real, não uma alucinação sem base na realidade. O problema em usar essas substâncias para crescimento espiritual é que a experiência mostra possibilidades, mas para transformá-las em crescimento você precisa mudar quem você é, não apenas ter a experiência. A experiência pode mudar a perspectiva, mas sem as etapas para mudar quem você é internamente, o crescimento é minúsculo. Ficar apenas tomando a droga para tentar repetir a experiência tem um resultado negativo. Você pode ter a mesma experiência com a meditação, e às vezes isso assusta as pessoas ao verem quem realmente são em um nível mais profundo. A grande diferença é que o caminho da meditação, de sentar-se consigo mesmo, permitindo, leva a conhecer a si mesmo como consciência, perceber e entender uma realidade maior, o que reduz o egocentrismo e a arrogância, ao se ver como uma parte pequena de algo muito maior. Isso leva você a tomar responsabilidade pela sua vida. Com a meditação, há uma probabilidade muito maior de mudar e crescer, tornando-se uma pessoa melhor. Com as drogas, se você continua apenas tomando, sem se levar a sério sobre o crescimento interno, você tenta dar um salto para a espiritualidade sem fazer o trabalho. E isso não funciona. Acaba fazendo mais mal do que bem. Pessoas que usaram substâncias e que depois pararam para fazer o trabalho interno integrando a experiência, acharam isso útil. Mas quando se torna apenas uma busca por experiências de pico, como uma montanha russa, sem buscar mudar a si mesmo, não há qualquer crescimento com essa experiência. Você cresce mudando a si mesmo e tornando-se um ser humano mais gentil, amável e cuidadoso. Eu concordo que substâncias como psilocibina ou ayahuasca podem eventualmente ser vistas como um treinador ou coach muito honesto. No entanto, assim como com um treinador físico, a maioria das pessoas não faz o trabalho necessário com a consistência para mudar fundamentalmente. Quando fica difícil, elas param. Apenas uma pequena parte das pessoas alcança uma mudança duradoura e se torna independente do coach à droga. Continuar a tomar as drogas sem mudar quem você é leva à dependência ou apenas a uma ilusão de crescimento espiritual, sem que haja qualquer mudança
real na pessoa. Existe um estudo que mostrou que a maioria das pessoas que tiveram experiências de pico com DMT voltaram a ser as mesmas pessoas após algum tempo, a menos que tivessem feito o esforço pessoal para integrar a experiência. Há uma oportunidade, uma espécie de cheiro de carro novo, que atua por algumas semanas após a experiência, mas você precisa fazer o trabalho para criar a mudança estrutural e integrar isso. O que é visão remota? Tom Campbell já a praticou? Qualquer pessoa pode fazer isso? Sim, eu pratiquei bastante, mas não foi nada feito de forma oficial. Visão remota e todas as coisas paranormais são feitas através do nosso canal intuitivo, que não é baseado em razão lógica. É sobre coletar dados de um banco de dados disponível no LCS, o Sistema Maior de Consciência. Este banco de dados existe no LCS porque ele é necessário para executar esta realidade virtual. Ele contém tudo o que poderia possivelmente acontecer e a probabilidade de que isso aconteceria. Todos os quadros do filme estão lá, armazenados e disponíveis para consulta. O que realmente aconteceu é apenas um fio sequencial dentro desse grande banco de dados histórico. O banco de dados está sempre atualizado. Você pode consultar toda essa informação com a força da sua intenção. A visão remota evoluiu com o tempo, de ver lugares próximos para ver qualquer lugar no planeta, fora do planeta, no passado e nos futuros prováveis. Trata-se apenas de ir buscar informação em um sistema de informação, na consciência. As vidas passadas também estão no mesmo banco de dados. É tudo muito simples. Ainda que possa requerer alguma prática, é possível ter uma visão remota do futuro provável, como do mercado de ações ou de eventos específicos? Sim, você pode ter uma visão remota de um futuro provável, mas não existe futuro garantido ou fixo. Algumas coisas podem ser muito prováveis. E se um futuro específico está no seu caminho de crescimento, ele pode receber um empurrão extra dado pelo LCS. Como o sistema também tem evolução, à medida que você tem evolução, ele é motivado a ajudar seu crescimento. Se você está tentando crescer, o sistema pode fazer ajustes no caminho da realidade, para que uma oportunidade necessária chegue até você. Isso pode fazer parecer que o futuro era fixo, mas é apenas fruto da alta probabilidade inicial ou de um possível empurrão extra pelo sistema. Aproveito para mencionar também o exemplo do trabalho de Stephen Schwartz, que usa a visão remota com grandes grupos de visualizadores para fazer previsões do futuro provável dos Estados Unidos. Outra coisa que você também pode fazer são análises de cenários IC, como, por exemplo, e se os poderes do eixo tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial, como estariam as coisas hoje? Ou, e se eu tivesse me casado com aquela outra pessoa? E obter informações sobre os futuros prováveis resultantes daquela escolha diferente. Todas essas realidades, essas decisões prováveis, existem simultaneamente em algum plano? Funciona como é dito, na possibilidade quântica dos muitos mundos, ou há apenas um plano congruente, onde as escolhas realmente feitas são as únicas? Nenhuma dessas duas opções está correta. A teoria dos muitos mundos é ineficiente e teoricamente ridícula para um sistema que é eficiente. A noção de que nada existe, além do que aconteceu, também está incorreta. Tudo existe em probabilidade potencial. O sistema precisa ter um banco de dados com todas as possibilidades e suas probabilidades, para saber o que vai mostrar a você a seguir no cenário da sua experiência. A realidade não é pré-renderizada onde ninguém a está olhando. Quando uma medição é feita, quando alguém olha, quando algo é observado, o sistema busca em um sorteio aleatório da distribuição de probabilidades para determinar o que é visto, o que ocorre no cenário.
Isso se aplica a coisas como olhar para um lugar no espaço que nunca foi observado antes com um telescópio, cavar um buraco no quintal, um exemplo mais mundano, ou fazer o experimento do gato de Schrödinger. Seu cérebro, a circulação, os pensamentos e a memória não são renderizados fisicamente. Eles estão na consciência que você é. O corpo físico é apenas uma espécie de atrativo visual, algo visualmente agradável e informativo, uma espécie de ícone que facilite sua interação nesse ambiente virtual. Estar em uma mentalidade de vítima é como ser um personagem não jogador, um NPC. É como retirar-se do jogo. Sua afirmação faz muito sentido. Ajustando um pouco sua metáfora, seria algo como: você ainda está no campo de jogo, mas apenas deitou-se lá ou entrou em posição fetal e está chupando o dedo, ignorando o jogo. Você se retirou do jogo, mas não pode realmente sair. Nem mesmo morrendo você é recolocado no jogo. É melhor levantar-se e jogar. É como ser um NPC, Non-Player Character, onde você está lá, mas as suas luzes não estão acesas. Você não está tomando decisões com presença e clareza de escolha. Entrar em mentalidade de vítima é provavelmente o pior lugar para estar. Um estado nulo de jogar o jogo. NPC, personagens automáticos controlados apenas pelo sistema existem, mas não são muito comuns. Sem ir a um de seus cursos, quais seriam, de forma resumida, os passos básicos para praticar visão remota ou outras propriedades paranormais? Para todas as coisas paranormais, os passos são basicamente os mesmos que descrevo a seguir. 1. Aprender a abandonar, largar, deixar ir os seus dados sensoriais. Isso significa parar de processar as informações que vêm dos sentidos, visão, audição e tudo mais, como ocorre quando você está absorto num bom livro, onde você ouve o telefone tocar, mas nem processa essa informação, a menos que esteja esperando algo importante. Então, é só parar de ler o livro, mas continuar nesse estado de não processar os dados sensoriais. É isso que é um bom estado de meditação. 2. Quando é bem sucedido em atingir esse ponto, você se torna consciente, num estado que eu chamo de consciência pontual, onde você está apenas ciente de que existe, bem mais profundo do que o penso logo existo. Este é o ponto de lançamento. 3. A partir daí, você pode se lançar com sua intenção para fazer diversas coisas, como a visão remota, sair do corpo, OBE, ou viagem astral, ou obter informações do banco de dados. A prática frequente torna isso mais fácil e rápido. 4. Alternativamente, para aqueles cujo lado intelectual interfira muito, você pode usar a imaginação. Imagine algo cativante que prenda todos os seus sentidos, até que a história imaginada ganhe vida própria e você esteja recebendo um fluxo de dados do LCS, em vez de apenas criar tudo, como estava fazendo antes. Isso coloca você em um espaço similar à consciência pontual ou a um estado fora do corpo, onde não estar ciente dos dados sensoriais é o que define estar fora do corpo. O paranormal é normal. A dificuldade vem do fato de que nossa cultura costuma focar no intelecto e ignorar a intuição. Crianças são geralmente intuitivas. O paranormal não é um talento raro, é apenas questão de prática e da atitude correta. Existem apenas 3 fontes para fluxos de dados que criam sua percepção de realidade, da mesma forma que sintonizamos uma TV. A primeira é o Sistema Maior de Consciência, o LCS, a segunda são as outras consciências, e a terceira é você mesmo, sua imaginação. Desafio em descobrir com qual delas você está interagindo é que esses fluxos de dados não vêm com etiquetas. Você nunca sabe de onde vem a informação, pode estar vindo de uma, de 2
ou de todas as três fontes ao mesmo tempo. Com experiência, você pode aprender a distingui-las com alta probabilidade, mas nunca com 100% de certeza. Por isso, é crucial ser cético em relação a tudo, especialmente a si mesmo. Você deve sempre estar no controle de seu livre-arbítrio e assumir responsabilidade por si mesmo. O crescer é um processo de se puxar para cima, pelos cadarços do próprio sapato, aprendendo a pequenos incrementos de cada vez, como treinaria para uma maratona. Qualquer um, com saúde razoável, pode aprender a correr uma maratona, desde que com prática consistente. É importante lembrar que usar habilidades como a visão remota apenas para manipular sua realidade, criando uma bolha onde tudo acontece apenas do jeito que você quer, não é uma boa ideia para o seu crescimento, pois limita as oportunidades que viriam naturalmente do mundo real. Mestres, eventualmente, abandonam o uso dessas habilidades e apenas aceitam a vida como ela vem, focando em fazer as melhores escolhas e aprender com os desafios que elas trazem. Ficar doente faz parte da vida e é um desafio para nós. Mas, tipicamente, manter-se positivo ajuda a reduzir a possibilidade de doenças. O que, em geral, impede o acesso a essas habilidades intuitivas é o medo, o ego e as crenças limitantes, além do intelecto usado de forma excessiva. Espero que este sumário de passos organizados acima atendam de forma integral ao conteúdo que você buscava com sua pergunta. Onde é que as pessoas podem buscar mais informações para se aprofundar no seu trabalho? O ponto principal para buscar informações é nosso website www.my-big-toy.com em inglês ou www.mybigtoy.com.br em português. Lá existem muitas informações e direcionamentos. Você pode também nos encontrar no Instagram, @TomCampbell, MBT em inglês, ou @MyBigToeCampbell em português. Outro lugar interessante é o YouTube, onde temos muitos vídeos. No site americano, há também um excelente mecanismo de busca que permite procurar por assuntos específicos dentro de todos os nossos vídeos. No site, temos ainda o AI Guy, o cara IA, ou Tom IA, treinado em todo o material, My Big Toe vídeos, livros, etc., que responde por escrito ou áudio na mesma língua em que foi feita a pergunta. Há sessões sobre o lado científico duro e o lado suave ou intuitivo, relacionamentos, etc. O site ainda tem produtos, como as batidas ou áudios binaurais e um curso chamado Explorando a Consciência e todo o Paranormal. A maioria dos materiais tem baixo preço, pois o maior interesse é compartilhar a informação e não apenas ganhar dinheiro, que ao fim nos ajuda a manter essa estrutura de informações.